Boa noite, estamos aqui aguardando mais um instante para nós darmos início a mais uma live aqui pelo Núcleo Espírita Caminho da Luz. Como é de costume, nós começamos pela prece e convidamos a todos para ir se preparando para esta prece, onde nós rogamos a Deus, onde nós rogamos a Jesus que estejam conosco. Obrigado aos irmãos que estão chegando aí. Obrigado, Tennyson, pelo abraço. Por todos os amigos da casa que possam ir. Pode me dar um alô aí se o som tá legal, estão me ouvindo bem. Se essa altura tá bom, se preciso falar um pouco mais alto. Divino perguntando se tá tudo ok, se deu certo, Divino. Confirma aí para mim que para mim deu tudo certo. Os amigos que estão chegando, Sandra Lopes, Rosa Flor, Rosa minha amiga, Francisco Modesto. Que bom tê-los nesse estudo, nesta noite. Vocês podem falar aí que eu estou acompanhando as falas de vocês aqui. Estão me ouvindo bem? Ninguém deu resposta? Quando não fala, acredito que tá. Todo mundo me ouvindo bem. Senão já tinha reclamado. Não está ouvindo bem. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais um momento de estudo, por mais um encontro com Jesus. Quero agradecer muito a esta casa, no Espírita Caminho da Luz, por onde tive uma passagem há muitos anos atrás. Agradecer imensamente a todos os seus trabalhadores, seus colaboradores, seus diretores. Com essa saudação, peço a Deus, a Jesus, que envolva todas as casas de oração aqui da nossa cidade, todos os trabalhadores do movimento espírita, todos os trabalhadores da região do 22º CRE, que nós possamos juntos, então, aproveitarmos desse banquete de hoje e sairmos daqui bem melhores, bem mais confiantes do que nesse momento. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Dentre as mulheres sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, um anjo em nossa vida. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura até as dores além da cruz. Que assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Nós te pedimos, ó Mãe Santíssima, que nesse momento nos ampare, que nesse momento nos auxilie e que a nossa mente não fique a vagar, mas que possa estar conectada de acordo com a orientação dos benfeitores, para que nós possamos então perceber e ressaltar a importância do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Então, a nossa proposta hoje foi falar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Nós vamos buscar um pouquinho no Evangelho de Mateus, onde Jesus, em conversa com os discípulos, ele comenta que haveria de ir até Jerusalém e comenta o que haveria de acontecer com ele em Jerusalém. Ele estava comentando com Pedro que em Jerusalém ele seria
morto, seria sepultado e seria ressuscitado, haveria de ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, naquele momento, fala: Senhor, não vai, não vamos permitir. Então Jesus disse a ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque Jesus estava percebendo que Pedro, como médium, estava sendo influenciado por um espírito, o espírito querendo fazer com que ele desistisse de cumprir a sua tarefa. E ele bem sabia da importância do que iria acontecer em Jerusalém, porque estava predito, estava muito bem esclarecido. Principalmente, a gente vê esse fato no Salmo 22, Salmo 22, que ele recita na cruz, e que eu convido a todos a dar uma lidinha no Salmo 22, que a gente vai ver o que estava predito lá, que aconteceria. Então, quando Jesus diz que vai a Jerusalém, Pedro, não, Senhor, nós não vamos permitir. Mas ele estava influenciado por um espírito e ele não percebeu, que através da mediunidade aquele espírito estava tentando desestimular o mestre a ir a Jerusalém. E Jesus fala: não, é preciso que eu vá a Jerusalém, afasta de mim espírito que quer me influenciar negativamente. Então Jesus vai até Jerusalém e todos nós sabemos o que ocorreu com aquela situação toda que o envolveu e a necessidade de muito estudo para que a gente possa então comentar e tempo para falar disso. Mas o nosso assunto então é falar sobre esse momento em que ele diante de Pilatos, é colocado diante de Pilatos, depois de preso, depois de algumas falas, de algumas situações que acontecem devido à situação dos homens na terra ainda muito ligado à violência, ainda ser um mundo muito primitivo. Então é levado à presença de Pilatos e Pilatos pergunta ali, tendo entrado de novo Pilatos e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. E a gente fica pensando, se ele construiu a Terra, construiu esse planeta maravilhoso, como que esse reino de Jesus não há de ser desse mundo? E ele então vai explicar que se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Então aquele fato, aqueles momentos, tinha que, de alguma forma, estar acontecendo. Tinha um objetivo por que ele fora até Jerusalém, pois já sabia que poderia ocorrer. Ele então fala: mas o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, ainda. E temos observado que há um trabalho intenso de divulgação do Evangelho, não só dos nossos irmãos, companheiros espíritas, mas também dos evangélicos, mas também dos católicos, divulgando o Evangelho para que o reino do Senhor Jesus seja, dentro de algum tempo, aqui mesmo na terra e no além. Então aqui ele fala: nesse momento o meu reino ainda não é aqui, os corações ainda não entenderam a proposta. Ainda imagina muitas coisas somente materiais, não é? Então ele vai dizer ainda: disse-lhe então Pilatos: pois rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então ele veio para dar testemunho da verdade. Mas qual a verdade? Pilatos fala: que é a verdade? E Jesus silencia. Por que ele silencia? Porque explicar sobre a verdade, naquele momento para Pilatos, seria uma perda de tempo. Nós estamos aqui há algum tempo já estudando a questão da verdade, da imortalidade da alma, estudando a profundidade do que é que nós somos. Se Jesus fosse falar de tudo isso naquele momento para Pilatos, levaria muito tempo, não conseguiria passar para ele, até porque ele não, naquele instante ele não tinha condição de
de perceber toda essa grandeza, ele não aceitaria, então seria uma perda de tempo, seria, como nos diz o Evangelho, dar pérolas aos porcos, né? Mas Jesus então veio para testemunhar a verdade que nós vamos falar o tempo todo que ele veio testemunhar, o que e a profundidade de tudo que ele está falando. Eu vim dar esse testemunho da verdade que é a vida. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele vai falar que Jesus claramente se refere à vida futura. Ele está falando essa verdade da vida que continua, da vida que não se extingue com a morte. E ele ainda vai dizer aqui no capítulo 2 que é a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então ele está chamando a nossa atenção que a humanidade irá ter como devendo constituir objeto das maiores preocupações no homem da Terra. O que nós devemos preocupar mais? É com a vida que vai seguir. Porque a vida que vai seguir, a continuidade dela, ela vai nos chamar a atenção para observações de situações hoje. Vai nos lembrar de que o que eu faço hoje tem uma consequência no amanhã. Mas se eu não entendo que tem algo além do corpo físico, por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou agir de conformidade com a lei moral? Por que eu vou agir de acordo com o que está sendo ensinado por Jesus? Então nós percebemos que todas as suas máximas, todas as suas falas se reportam a esse grande princípio da imortalidade da alma. Né? Então por que Jesus tinha que ir até Jerusalém? Porque ele, de alguma forma, precisou passar pela crucificação, para que ele pudesse, então, dar esse testemunho. Qual o testemunho? O testemunho que nós temos aí notícias sendo comentadas e falar da sua crucificação, que ele morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Então, quando Jesus traz o seu encontro com Maria de Magdala, naquele momento ele está eliminando a morte. De certa forma, o Cristo, naquela hora, matou a morte. Né? Até então, naquele momento, os discípulos estavam reunidos, mas os discípulos não estavam unidos. Porque, imagina, se Jesus, que era o mestre, Jesus, que era o coordenador desse agrupamento, não está mais entre nós, ele foi perseguido, ele foi brutalmente assassinado, o que acontecerá então conosco? Então eles se reuniram, se esconderam nas grutas, eles estavam reunidos, mas não estavam unidos. Mas quando Maria de Magdala, Maria que vai ao encontro no outro dia para lavar os pés, lavar o corpo do mestre, com aquela dedicação da mulher, e que encontra aquele anjo que diz com ela, por que procura entre os mortos aquele que está entre os vivos? E ela fica, então, apreensiva, fica introspectiva, e quando ela chega no interior do sepulcro, não encontra o corpo. E ela sai um pouco entristecida, ela sai um pouco abatida, né? Quando ela sai, eis que um homem lhe fala, Maria. E ela então reconhece ali o mestre amigo, ela reconhece ali Jesus. E quando ela vai tocar, ele diz, não, ainda não subi ao meu Pai. Mas quando ela percebe Jesus, e ele pede a ela que vá e conta aos discípulos, vá e conta, meus irmãos, que eu estou vivo, que eu estarei com eles daqui a pouco. E o interessante é que Maria obedece. Maria, ela vai até aos companheiros que estavam reunidos, mas não unidos, e diz a eles, eu vi o Mestre, eu vi Jesus, eu estive com ele e ele pediu para que eu os avisasse. E quando
ela vê no olhar de cada um que não estavam acreditando no que ela disse. Ela percebeu que os discípulos não estavam acreditando na sua informação. E então ela disse assim, um pouco até chateada, né, por não ser compreendida por eles. E ela disse: ele me pediu para dizer isso a vocês e eu já disse o que ele me pediu. E de certa forma saiu, bateu a porta e foi embora. E começa então um diálogo entre eles ali. Você acredita? Pergunta a Tiago, pergunta a João, pergunta a Bartolomeu, perguntam a Pedro: você acredita? Porque antes de Maria sair, alguém disse a ela: Maria, você está cansada. Então, mexeu com um brilho dela, né, que veio falar daquela verdade, e eles não estavam entendendo aquela verdade. Ela saiu e bateu a porta, mas Pedro disse: eu acredito. Porque Jesus falou comigo e ele disse, né, que no terceiro dia eu ressuscitarei, eu retornarei à vida, eu retornarei e demonstrarei a existência da vida além desta vida, demonstrarei a vida, a imortalidade do Espírito. Então ele havia informado, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no item 21. Está escrito assim: dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitarei no terceiro dia. E aqui tem até para a gente fazer uma reflexão de terceiro dia. Porque Jesus ressurgiu para os discípulos no terceiro dia após a crucificação. Mas ele também está ressurgindo para a humanidade no terceiro dia. Porque Pedro vai dizer que para Deus 1000 anos é como um dia. Então 1000 anos é um dia. 2000 anos, 2 dias. Nós estamos entrando no terceiro milênio, no terceiro dia. Aqui é um raciocínio do José, né? José raciocinando. Nós podemos então pensar que Jesus está verdadeiramente retornando no terceiro dia, ressuscitando de verdade nos nossos corações. Porque agora nós estamos entendendo que Ele existe, que Ele é o governador da terra, que Ele é o guia e modelo de comportamento, que Ele é o irmão mais velho e que nos dá conselho, e os conselhos que Ele nos dá é importante e, portanto, nós devemos ouvir o conselho de Jesus, né? Então, naquele momento, quando Pedro diz: eu acredito, porque ele disse tudo isso para nós, ele falou que retornaria no terceiro dia, então é verdade. E em determinado momento, ele aparece para os discípulos e diz a ele: paz seja convosco. E naquele momento foi uma alegria imensa. Imagina que Maria foi aquela companheira que trouxe uma das grandes alegrias, que nem mesmo os filósofos da terra, por mais que fossem entendidos, não conseguiram trazer. Há uma fala no livro Boa Nova dizendo assim: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Por mais que eles quisessem falar, eles não conseguiram transmitir alguma coisa com tanta alegria como o que Maria de Magdala nos trouxe. Está lá no livro Boa Nova 22, capítulo 22. Vale a pena a gente dar uma lidinha. O capítulo é a mulher e a ressurreição. Então a maior alegria a maior notícia de alegria que já se deu no mundo foi Maria de Magdala, quando ela veio dar a alegria de que não há morte. Não há morte, o Mestre está vivo e ele estará conosco. Quando ele chega, então, ele se apresenta aos 12, olha que alegria.
Mas entre os 12 não estava Judas e também não estava Tomé. Quando Tomé retorna, eles contam o que ocorreu e Tomé fala: eu não acredito. Se eu não tocar nas mãos dele, se eu não sentir aonde foi as perfurações, eu não acredito. Jamais acreditarei se eu não tocar. E aí percebemos que muitos de nós hoje ainda estamos como Tomé. Nos diz hoje os estudiosos que há dentro de nós os 12 apóstolos, aquele que nega, há dentro de nós aquele que é deprimido, como Bartolomeu, há dentro de nós aquele que ainda é financista ou financeiro, como Judas, que pensa muito nas moedas, no cálculo das moedas. E há dentre nós aquele que defende, né, os dogmas do judaísmo, como Tiago. Então a gente percebe assim, e há dentro de nós também aquele Tomé que duvida de muitas coisas. E também a doutrina espírita não fala para a gente acreditar cegamente. É melhor você rejeitar 10 verdades, 9 verdades, 99 verdades, cada um fala de uma forma. Mas o livro dos médiuns, ele é seguro em afirmar para nós, é melhor vocês renegar verdade do que aceitar uma falsidade. Então é isso que nós precisamos estar atento, porque há dentro de nós a dúvida, mas é preciso nós verificarmos. Nós sabemos que haverá falsos cristos e falsos profetas, mas é preciso também que a gente tenha condições de analisar essa falsidade. Então Tomé falou: eu só acredito vendo. E passa-se o tempo até que um dia, estando eles todos reunidos, apresenta-se Jesus e dirige diretamente a Tomé e diz: Tomé, vem aqui, coloque o seu dedo aqui em minhas mãos, coloque o seu dedo aqui, a sua mão aqui do lado, para ver onde houve as perfurações. E Tomé, nesta hora, fala: não, Senhor, não preciso. Eu acredito. E então Jesus fala assim: por que me vistes acreditar? Mas felizes daqueles que não precisam ver para acreditar. Felizes daquele que vai aqui debruçar nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai debruçar nos textos da Bíblia Sagrada, da Bíblia, do Evangelho, do Velho, do Novo Testamento, daqueles que vão mergulhar nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então, nesse momento, aquele que vai buscar, ele vai encontrar recursos para que essa dúvida de que a nossa vida termina no túmulo possa se extinguir. Então, a gente vai buscar esclarecimento, a gente vai buscar compreensão, a mesma compreensão que certa feita foi buscada por Eurípides Barçanu, nosso irmão aqui de Sacramento. Porque ele olhava para o Sermão da Montanha e não conseguia entender o Sermão da Montanha. Porque como imaginar esse Sermão da Montanha que fala: bem-aventurados os humildes, se acaba o corpo lá no chão? Bem-aventurados os mansos, misericordiosos, que são brandos e acabam seus corpos no chão. E quanto ao lado desses, aqueles que desviam, aqueles sem nenhum julgamento, aqueles que desviam, aqueles que estão aí aprontando, que não têm uma regra, um costume, um modo moral de proceder, a regra do bem proceder, e acabam também no chão. Então Eurípides fala: onde que está essa felicidade para aqueles que são brandos, para aqueles que choram, para aqueles que são humildes, para aqueles que padecem, para aqueles que buscam a justiça, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, quando ele vai buscar junto a doutrina espírita, ele vai beber nessa fonte, ele então começa a entender. Quando ele percebe a imortalidade da alma, quando ele vai estudar o livro Depois da Morte de Leon Denis, em que ele percebe que há uma vida além dessa vida, em que há uma sobrevivência à morte do corpo físico,
Então ele começa a entender, agora eu entendi que após dessa romagem terrena, após essa caminhada, essa peregrinação pela terra, aquele que fez o bem já está recebendo bênçãos na terra e continuará com muito mais bênçãos no mundo espiritual. Aquele que plantou e construiu e semeou sofrimento. Não é que Deus castiga, não é que Deus pune, mas ele vai desembarcar no mundo espiritual no meio de sofrimento, no meio de complicações. Né? Então, quando Jesus precisa ir a Jerusalém, ele precisa para trazer esse testemunho da imortalidade da alma. Ele precisa demonstrar que o reino dele não é aqui, é na espiritualidade. E que todos nós viemos da espiritualidade, estamos aqui na terra e voltaremos à espiritualidade. Ah, eu não acredito. Voltará. Eu acredito. Voltaremos à espiritualidade. Mas de onde você pode afirmar isso com clareza? Basta a gente ler algumas obras, pequenas assim em tamanho de livros, são 16 obras de André Luiz, mas num conteúdo imenso. E ali a gente está começando a sondar a vida espiritual. Por que Jesus falou que veio dar testemunho da verdade? Porque ele é o Cristo, aquele que tem maior capacidade de entendimento perante a vida. Então ele veio trazer esse depoimento, mostrar para a gente, olha, enfrenta com coragem, enfrenta com ânimo as vicissitudes da vida, trabalha com elas. Porque se nós trabalharmos com fé, com serenidade, entendendo isso com coragem, com ânimo, a gente não pensa em desistir, a gente não pensa em se autodestruir. A gente tem tanta confiança que há uma vida além desta vida e que a melhor certeza, a melhor forma de a gente ter uma fé convicta, uma fé segura, uma fé certeza de que enquanto eu me enfrento aquele problema e soluciono aquela situação de hoje, amanhã não a terei mais. Amanhã conquistarei a libertação, a liberdade. Por isso que o capítulo anterior do capítulo 2 é o capítulo que fala da lei. Eu vim cumprir a lei e não destruir. Eu não vim derrogar a lei, mas cumpri-la. Então, enfrentar as tribulações da vida, estar com calma diante delas, é fácil? Eu sei que não é fácil. Mas então, se nós vamos continuar, não adianta fugir. Se tem uma vida além dessa vida, se Jesus passou por aquela tribulação da cruz para deixar bem claro para cada um de nós que a vida continua, e que se nós entendermos isso, nós vamos focar nesta vida plena de espiritualidade na terra ou fora da terra. Ah, quando eu chegar lá? Não, já estou nela. A vida espiritual, nós estamos nela. Apenas, ou melhor dizendo, estamos agora, nesse momento, na vida espiritual, revestido de um corpo físico. Mas vai chegar um momento que nós vamos deixar o corpo físico e vamos estar, então, continuando a nossa vida espiritual fora do corpo físico. É o que Jesus demonstrou com muita dor, com muito sofrimento, e não precisava disso. É um professor que veio à sala de aula para mostrar que a nossa vida é plena, que nós somos seres imortais, e que, para que ele dissesse com mais clareza, nós precisamos então expulsá-lo da sala de aula. Expulsamos o Cristo naquela cruz de uma forma a dizer: você não é nada, você não é ninguém. Nós não aceitamos o que você está dizendo, porque nós achamos que nós sabemos, que nós somos melhores, que nós somos os bons, né? E o que você diz está errado. Então, nós afastamos o professor da sala de aula daquela forma. E naquela forma ele encontrou um jeito de dizer para cada um de nós: não pense que o ser, que você é corpo, você é espírito no momento, tendo uma experiência na matéria. É isso que ele está dizendo para a gente. Com a sua forma de dizer, de ensinar. E que cada um de nós, por mais que a gente estude isso, por mais que a gente fale, ainda tem muito mais coisas para que a gente possa compreender.
Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, tem uma fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer assim para nós: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. O futuro é incerto. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Os Espíritos, Jesus, todos aqueles que trabalham com o Evangelho, com a evangelização dos homens na terra, eles estão encarregados de tirar exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. O Evangelho falou para a gente, é o foco, é a meta que nós temos, focar é a vida futura. Não esquecendo do presente, porque o que nós vamos estar recebendo lá depende muito da semeadura de hoje. Firme, consciente do que nós plantamos é o que nós vamos colher. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos os equívocos, estaremos no equívoco, na ilusão. Não é? É isso que o Evangelho está dizendo. Consciência que há uma vida e tem consequência que você faz hoje. Quando eu penso isso, eu ensino para o meu filho, seja um homem de bem, não faça o mal. Então estou dizendo para ele, existe uma vida, existe uma consequência, faça o bem. E todos os homens, e pensa nesse futuro, ele automaticamente, ele se vê na obrigação de corrigir isso. E muitos homens hoje no mundo não estão corrigindo, mudando o pensamento e a sua forma de conduta, porque não imaginam nada, eu posso fazer, eu posso aprontar, é só o hoje. Mas como não tem essa noção de que há uma lei, de que há gozos no futuro, ou que há penas no futuro, né? Quando eu fico pensando nisso, eu fico nessa dúvida e pensando que hoje eu tenho que aproveitar, eu tenho que regalar, né? Eu preciso de aproveitar isso e nada mais me interessa, não tem amanhã. E também aqueles irmãos que não entendem que há um amanhã, já que eu estou sofrendo mesmo, por que eu vou sofrer até o mês que vem, o ano que vem, daqui a 5 anos, eu já vou, é hoje mesmo. E parte para o suicídio, para o autoextermínio. Então Jesus está dizendo, meu irmão, minha irmã, não se mate porque a morte não existe. Meu irmão, valorize a vida. É o que nós queríamos dizer nesse estudo, valorização da vida. Aproveita cada instante para plantar o melhor, né? Então Santo Agostinho diz, essa ideia de que não tem futuro é que nós estamos encarregados ele fala aqui, de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. É uma nota de Santo Agostinho no capítulo na questão 919, uma nota de Santo Agostinho, finalzinho da página. Então ele fala assim, primeira coisa que nós fizemos, então a doutrina espírita já existiu de todo sempre. Questão 221 do Livro dos Espíritos. Letra A. Dá uma lidinha nessa letra A e a gente vai entender que a doutrina espírita existiu de todo sempre. Mas Jesus veio dar esse testemunho para que a gente começasse a entender. E em 1857, então, ela foi materializada, escrita. Então, primeiro nós chamamos vossa atenção por meio de fenômenos, para ferir os sentidos. E agora damos instruções. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as instruções para falar dessa vida futura com clareza, para mostrar que é um princípio básico da doutrina, que esse princípio é importante, que deve, como Jesus colocou, como é colocado aqui por Kardec, né, que deve ser o eixo central, é o eixo central dos ensinos do Cristo. É a meta, né? É o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então ele fala, agora vem a nossa responsabilidade. Porque ele vai dizer que foi por isso que ditaram o Livro dos Espíritos. Nos deram instruções e agora a responsabilidade de cada um de nós que está aqui ouvindo esse estudo, esse encontro, essa reflexão. Que nós ditamos o Livro dos Espíritos e que cada um de nós agora estamos encarregados de divulgar, de espalhar por toda a Terra. Então, falar de imortalidade da alma, falar de vida futura. Qual o motivo disso? Principalmente é a gente se iluminar interiormente. Porque eu acredito na vida futura.
Eu acredito na imortalidade da alma, mas o que isso mudou na minha vida? O que eu fiz com esse entendimento? Eu modifiquei alguma coisa? Eu me tornei mais calmo, cheio de fé, cheio de esperança, resignado, humilde, humano, melhor? Se eu não fiz nenhuma alteração dentro de mim, qual a utilidade disso? Né? Então a gente observa que a Lírio vai dizer para nós, olha, é preciso a gente saber, é preciso sentir, mas é muito importante vivenciar. São 3 processos. Nós nos informamos, nós sedimentamos essa informação dentro de nós, formamos e transformamos através da vivência, colocamos isso para fora. Isso aconteceu na humanidade muito. Jesus colocou esse ensino para fora. Paulo de Tarso testemunhou isso o tempo todo. Estevão deu o seu testemunho. Os mártires, quando os mártires desciam ao círculo de Roma cantando, os césares romanos ficavam espantados. Como é que pode esse povo, sabendo que está se direcionando à morte, e vão cantando? Por que eles iam cantando? Porque sabiam que ali estariam indo de encontro a Jesus, indo de encontro ao Mestre, e aquelas pessoas continuariam ali naquele primitivismo, naquela arrogância, naquela violência. Então eles tinham consciência que estavam se libertando, que estavam entrando em uma vida plena. Então eles iam, de certa forma, felizes. Eles iam, de certa forma, sabendo que estava próximo à sua libertação. É fácil dar esse testemunho? Cada um sabe a dificuldade. Porque agora nós estamos também dando o nosso testemunho. Qual que é o testemunho? Quando a gente enfrenta as feras dentro de casa, quando a gente enfrenta as feras dizendo alguma coisa lá fora que a gente não concorda, quando a gente vai enfrentar a adversidade, até mesmo a pandemia, como é que eu enfrento isso? Revoltado, reclamando? Eu enfrento confiante, sabendo que eu sou um espírito, que se eu tiver que voltar ao plano espiritual amanhã, eu vou voltar. Mas se eu não tiver, eu me cuidando, fazendo todos a higiene básica, eu não vou voltar. Então eu tenho certeza que pode acontecer com a gente um momento ou outro, deixar o corpo físico, mais nada. Então eu preciso ter coragem, enfrentar os meus problemas, enfrentar com cabeça erguida, buscar a proteção divina, porque tem hora que a gente acha que não vai dar conta. É buscar aumentar a nossa fé, estudar o Evangelho, confiar em Deus, confiar em Jesus, ter certeza. A terra vai num caminho, expiação e prova, regeneração, mundos ditosos, mundos felizes. É nesse caminho de progresso que a terra e os homens na terra. Esse progresso, esse caminho é para os homens. Esse caminho é com os homens e apesar dos homens. Para nós nos iluminarmos, para nós termos um momento de vivermos em paz, para nós termos a alegria de conviver com o Cristo. E aqueles que não quiserem vão ser mudados de sala de aula. Então, nós precisamos acordar para isso. O nosso tempo aqui já está me chamando, o alerta, né? Acendeu a luzinha aqui. E eu tinha várias coisas ainda para a gente comentar aqui. Mas fica aí o convite, devemos espalhar. A doutrina espírita existe de todo sempre. Lembrando aqui que nós precisamos da coragem, do ânimo para enfrentar a dificuldade e que nós somos espíritos, né? E fala-se, companheiros nossos, de que 8 irmãos trabalhavam numa multinacional na Rússia. 8 irmãos. E essa multinacional era longínqua e eles conversavam entre eles, vamos estudar o russo? Alguém fala, mas para que estudar russo? Ficar a noite toda lendo, estudando, isso não vai acrescentar nada para nós. Não, mas de repente é importante. Quem sabe um dia nos chamam lá na Rússia? Chamaram
4 chamaram 4. Não, nós não vamos lá, vamos curtir a vida. Já trabalhamos o dia todo. E eles, estudando russo, ligavam para a matriz, conversavam, eles compraram terreno na Rússia. Eles começaram a saber qual era a moeda, eles começaram a ter informações sobre a Rússia. Certa feita, veio um comunicado, um e-mail da matriz, e nesse e-mail veio dizendo, convocando todos os 8 a estar na matriz, na Rússia. Aí eu pergunto para vocês, 4 estudaram russo, 4 fizeram investimento, compraram, sabia qual era a moeda, o bairro, sabia a circulação, de como andar, com quem falar. E 4 ficaram acomodados. Não, eu não vou me preocupar com isso. Preocupar com isso por quê e para quê? Agora eu pergunto para vocês, qual desses 4 tiveram mais dificuldade? Aqueles que estudaram a língua, que conheceram a cidade, que conheceram o local onde era a empresa, ou aqueles que não queriam nem saber? Essa história é para a gente pensar sobre a vida espiritual. Jesus veio, deu testemunho, falou sobre a vida, sobre a imortalidade, deu demonstrações vivenciando. Não escreveu, quem escreveu foram os evangelistas, mas ele vivenciou, ele não escreveu nada. Para falar para a gente desse mundo, para falar da gente desse local onde ele é o rei. Agora, se eu não quero estudar, ele não vai forçar. Mas, como a gente falou, aqueles que chegaram na Rússia, que já sabiam falar a língua, que já sabiam a movimentação, já sabiam qual era a moeda, muito mais fácil foi para eles. Então, se nós começarmos hoje a estudar o Evangelho, a debruçarmos sobre os livros, a começar a ter um contato, será muito mais tranquilo para nós quando nós lá chegarmos. Essa é a nossa ideia, o nosso pensamento, de que a gente, a partir de hoje, comece, divulgue, faça o Evangelho no lar, faça oração, busque Jesus, não tenha medo, deixa a depressão de lado, deixa a ansiedade, deixa o medo, deixa a tristeza. Você é espírito e espírito imortal, indestrutível. Jesus passou pela cruz, passou pela crucificação para dizer isso para nós, que você é indestrutível. Muitos irmãos nossos chegam ao mundo espiritual decepcionados, porque queriam parar de sofrer, deixar de existir, suicidaram e tiveram uma decepção de que a vida não acaba, de que a vida não tem fim. Espero que essa reflexão possa nos ajudar todos nesse momento de dificuldade que estamos atravessando, ter calma, ter paciência, ter tranquilidade, ter esperança, ter fé, ter segurança de que ninguém está sozinho, nem mesmo o rio que caminha para o mar. Vários irmãos e várias irmãs nos pediram prece. Vários momentos aqui foram pedidos prece para o pai, para a mãe, para a família. Prece para a casa espírita, prece para os trabalhadores. Nós vamos fazer prece e também agradecer os irmãos do Caminho da Luz que abriram as portas para a gente estar aqui conversando com vocês. Agradecer essa casa que tem trabalhado a união, tem trabalhado a fraternidade, através de companheiros e irmãos, estamos sempre juntos. Tenho um carinho imenso por esta casa, que quando cheguei a Piuí, foi a primeira casa que eu visitei, fui muito bem acolhido pela nossa querida Dona Terezinha, pelo Sr. João. Fomos acolhidos, mas a nossa incompreensão da época ainda precisava de outras orientações para chegar no estudo que a gente está caminhando hoje, começando. Então eu tenho muito carinho, muita gratidão ao Núcleo Espírita Caminho da Luz. A gente tem trabalhado junto pela unificação, pela Aliança Municipal Espírita, pelo Conselho Espírita Municipal e também trabalhando pela integração com a União Espírita Mineira e pela Federação Espírita Brasileira. É um carinho imenso de poder ter tido a oportunidade aqui de estar com vocês. Esperamos que a gente possa fazer mais isso, oradores da Casa do Núcleo Espírita Caminho da Luz, esteja falando lá do Bezerra do Menezes, na Casa do Bezerra de Menezes, e também, quando precisar, pode abrir esse espaço que a gente só tem a agradecer. Então,
é do meu costume, do costume de toda a casa espírita, fechamos com uma prece. Queremos pedir aos mentores da Casa Bezerra de Menezes, queremos pedir aos mentores do Núcleo Espírita Caminho da Luz, que abençoe cada um que está sintonizado conosco nesse momento, cada um que está em seu pensamento, que possa colocar em nossas águas o remédio curador da depressão, da ansiedade, o remédio que alivia as dores físicas, que alivia os problemas físicos, psíquicos e emocionais. Queremos, Senhor Jesus, pedir que ajude os nossos governantes, que ajude os nossos companheiros que estão na condição de dirigir o município, o estado, o país. Ilumine as suas mentes para que nós vejamos que o Evangelho do Cristo é necessário nessa hora. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amai. Que eles também estejam atentos para o amar e que nós possamos amarmos uns aos outros. Coloca, Senhor, nesta água o remédio que pode nos curar da dor física, da perturbação, da síndrome do pânico, que possa nos alertar em todos os momentos, para o bem e para o amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoarmos. Não nos deixeis, Senhor, entregue às tentações, mas livra-nos do mal, principalmente daquele que ainda reside em mim. E eu sei agora que teu é o reino de amor, o reino de paz, o reino de luz, o reino de esperança, de saúde, de alegria e de fé. E é esse reino que nós buscamos para administrar, para governar a nossa vida na terra ou onde quer que estejamos. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos, fique conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado aos irmãos do Caminho da Luz. Com esse gesto, espero que sintam abraçados. Esta é a fala dos amigos espirituais, do meu mentor amigo, que a gente possa se abraçar, trazê-los contra o peito e que a gratidão e o amor de Deus possam nos unir hoje e sempre. Muita paz, muito obrigado, fiquem com Deus.